Olá, me chamo Cláudia Guimarães, sou advogada especialista em Direito do Trabalho para bancários, sócia do escritório Guimarães e Ruggiero Advogados, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cargo de gestão bancária. Dúvida frequente dos bancários é em relação às horas extraordinárias. Se esses ocupantes de cargo de gestão intitulado pela instituição financeira fazem jus ou não às horas extraordinárias. Frequentemente eles alegam, mas doutora, eu não bato ponto, eu sou isento de bater o ponto. Mas o fato de não bater ponto não quer dizer que esse empregado ocupe efetivamente um cargo de gestão. Muitas vezes a instituição financeira o coloca isento de anotação de ponto de controle de jornada justamente para não pagar as horas extraordinárias. E como que eu vou saber se eu tenho direito ou não às horas extraordinárias, se eu me enquadro ou não no cargo de gestão? A questão é muito simples. Novamente eu repito, como disse no vídeo anterior, que devem ser analisadas as atividades efetivamente exercidas por esse empregado. Não basta apenas ter anotação na carteira de que ocupa um cargo de gestão. É preciso efetivamente exercer esse cargo de gestão. Neste caso, o empregado deve analisar, eu tenho subordinados? O que é ter subordinados? Ter subordinados é poder demitir, admitir, transferir e aplicar penalidades, como advertências, suspensões. Caso o bancário, diga-se de passagem, que conste na carteira de trabalho que exerce um cargo de gestão, não possua autonomia para demitir, para transferir ou para admitir empregado, eu já passo da fase da subordinação, ou seja, este bancário não tem subordinados. Outra consequência que deve ser analisada dentre as atividades diz respeito à autonomia de tomada de decisões. Será que esse bancário realmente tem autonomia para a tomada de decisões? Ou ele só cumpre um instrumento normativo previsto pela instituição financeira? Há que se ter em mente que o fato de repassar as diretrizes da instituição financeira para a equipe não quer dizer que este empregado tem autonomia para elaborar essas diretrizes. Muitas vezes eles não possuem essa autonomia. Eu vou dar como exemplo aqui um cargo que em alguns bancos é colocado como coordenador. O que este coordenador faz? Ele trabalha num departamento da instituição financeira, ele tem uma equipe de analistas, mas ele não pode demitir esses analistas, ele não pode advertir esses analistas, ele não pode transferir esse analista de área, e ele recebe ordens de alguém acima dele. Neste caso, eu colocaria a figura do gerente, dentro da estrutura específica de um determinado banco, que eu não vou citar o nome aqui. Acima desse coordenador tem a figura do gerente. O gerente em si, ele determina quais as atividades que o coordenador tem que fazer, o que ele tem que repassar para os analistas. Neste caso, é nítido que o coordenador não possui autonomia nas tomadas de decisões. Ele apenas repassa as atividades para os analistas. De certa forma, eu não posso falar em autonomia em gestão, porque veja, a gestão é se colocar no lugar do dono do banco, entre aspas, obviamente, mas seria, por exemplo, eu me coloco nas funções do banco, ou seja, eu represento o banco ativa e passivamente. Eu posso tomar todas as decisões pelo banco. Eu tenho autonomia para a tomada dessas decisões. Mas, muitas vezes, o empregado enquadrado como cargo de gestão, ele não tem essa autonomia. Ele apenas cumpre as instruções determinadas pela instituição financeira. Ou seja, ele não possui liberdade para a sua atuação. Depende sempre de uma palavra final de um superior para ver se ele pode ou não implementar determinada atividade. Então, consideradas essas questões, é preciso ter em mente que todos os empregados que não batem ponto, que é normalmente que eles se queixam, não é verdade que estes não possuem direito a horas extraordinárias.
É preciso analisar as atividades, a autonomia com que ele exerce essas atividades para se enxergar ou não se ele tem direito às horas extraordinárias. Neste caso, ele teria direito a horas extraordinárias acima da 8ª. Como, por exemplo, eu tenho este cargo de coordenador, ele não bate o ponto, não tem controle de jornada, mas ele trabalha das 8 às 20, das 8 às 21 horas e não faz uma hora de almoço. Mas ele não possui autonomia. Consequentemente, ele deveria ter sido enquadrado com uma confiança intermediária. O que seria essa confiança intermediária? É aquela que é imposta a jornada de 8 horas por dia. Corolário disso é que ele faz jus às horas além da 8ª, bem como o intervalo para refeição e descanso. Mas as instituições financeiras automaticamente não concedem esse direito ao empregado bancário. É preciso que este consulte um advogado especialista em direito do trabalho bancário para que este especialista analise as atividades exercidas e, consequentemente, dê seu parecer se é possível ou não propor uma reclamação trabalhista pleiteando estas horas extraordinárias. Agradeço por me acompanhar, eu vou deixar aqui o endereço das nossas redes sociais e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada!